Olá, pessoal! E aí, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Andreia e a nossa aula vai ser do terceiro ano. A aula de número 14. O eixo é Terra e Universo. O objeto de conhecimento é o ciclo da água. A habilidade, identificar a presença de água no planeta, compreendendo a importância do seu ciclo. Mas, como sempre, vamos para a nossa leitura de leite. E aí eu trago para vocês Tixibum no Mundo, a grande história da água, de Simone Fonseca. Na verdade, é um trechinho desse livro, tá certo? Vamos lá. Às vezes, a água fica tão quente que sobe para o ar e vira nuvem. A nuvem fica tão pesada que cai do céu e vira chuva. A chuva corre para dentro da nossa casa e sai pela torneira. A torneira enche o copo que mata a sede. Às vezes, a água muda de nome e vira gelo. Gelo é a água muito fria e muito dura que, se ficar muito tempo no ar, amolece até acabar. Outras vezes, a água encontra com o fogo que mora no fogão e aí ela fica tão quente, mas tão quente, que some lentamente. E aí, gostaram? Qualquer coisa é só procurar no YouTube, que tem um videozinho com toda a história desse livro. Vocês vão gostar. E aí, antes da gente começar falando propriamente sobre o ciclo da água, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos ver? Qual a importância de ter conhecimento sobre como funcionam as coisas à nossa volta? Por que que eu trago essa pergunta? Justamente porque no mês de agosto, acredito que vocês já tenham ouvido durante várias aulas que nós estamos, falando sobre a Batalha das Tabocas. Então, assim, qual a importância de ter o conhecimento sobre essa questão da Batalha das Tabocas? Vamos ver um pouquinho? Então, vejam só, o conhecimento como aliado à Batalha do Monte das Tabocas, que aconteceu em 1645. Uma das coisas é que o terreno irregular e a vegetação fechadas e as touceiras de bambus, que eram as tabocas, foram fundamentais nas estratégias para combater os soldados holandeses. Vejam só, olha o seguinte, se não tivesse esse conhecimento, talvez a vitória não tivesse acontecido. Então, vejam como é importante a gente ter o conhecimento de como as coisas funcionam. Então, o conhecimento nos ajuda e muito, Aí eu trouxe um pouquinho para a gente saber, mas o que é tabocas? Vamos ver lá. Taboca, taquaraçu, bambu, taquara. Taboca é o nome popular, oriundo do tupi, do bambu, Tal bambu é nativo do Brasil. Tabocas, também chamado de bambu, é uma grama arborescente que atinge em média de 8 a 15 metros de altura. Mas há espécies ornamentais, herbáceas, que não ultrapassam de 15 centímetros de altura. E variedades de outras espécies que chegam a 40 metros em 2 anos. Dotado de fibra natural, de alta resistência, apresenta crescimento somente na vertical. Vejam só a importância que foi das tabocas na Batalha de Vitória, do Monte de Vitória de Santo Antão. E aí, por que, professora? Por que foi importante? Porque foi através do conhecimento de como era a vegetação nesse local e do uso das tabocas, que foi usado como arma, cortaram-se em forma de espeto, e as moitas que ajudavam que os soldados luso-brasileiros se escondessem e aí fizessem emboscada contra os seus inimigos, que contribuiu para que vencêssemos essa grande batalha que hoje em dia é tão importante, que foi tão importante, na verdade, para a história do município de Vitória de Santo Antão. Agora vamos aprender um pouco sobre o ciclo da água? Vamos lá. O que é ciclo?
Do latim, ciclos. Um ciclo é um certo período de tempo que, uma vez finalizado, volta ao seu início. Vejam só. O relógio, né, a gente percebe, né, o relógio de ponteiro, que ele passa, né, a cada segundo, a cada milésimo, a cada minuto, né, o ponteirinho gira. E nós sabemos que a hora, né, que nós temos 24 horas ao longo do dia, não é isso? E aí, quando acontece essas 24 horas, o relógio volta de novo e começa de novo, né, a primeira hora e assim vai, né? Isso 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até chegar a 24 horas e começar tudo de novo. Assim como o dia e a noite, né? Amanhece, aí passa o dia todo, anoitece, depois chega um outro dia. Isso é o ciclo, que sempre acontece, o mesmo e mesmo, termina e começa de novo. E aí nós vamos ver esse ciclo da água. Vamos lá um pouquinho? Vejam só, o ciclo da água. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é o nome que se dá à movimentação constante da água na Terra e na atmosfera. Esse ciclo ocorre há bilhões de anos e é essencial para a vida no nosso planeta. Com ele, a água não apenas muda de lugar, mas também de estado físico, variando entre os estados gasoso, quando evapora, sólido, quando congela e líquido. Vejam só, a gente já trabalhou um pouquinho, né, quando falamos sobre a água no planeta, que a água ela pode ser encontrada nesses três estados. E justamente o ciclo faz isso, com que ela mude de estados. Vamos ver mais um pouquinho. As etapas do ciclo da água. Primeiro, a água em estado líquido, presente nos oceanos e nos rios, ela evapora, né? Olha para cá um pouquinho para eu explicar. Igual quando a gente bota água no fogo, né, numa panela, e aí a gente deixa lá e ela começa a ferver. Quando ela atinge um estado muito alto, né, de temperatura elevada, então a água ela vai se transformando em gás, em vapor, certo? Vamos lá. Então, com a primeira água em estado líquido, presente nos oceanos e nos rios, evapora. Essa água em estado gasoso, né, volta a se tornar líquida, formando nuvens de chuva. Com as chuvas, a água retorna ao ciclo, seja caindo sobre lagos, rios e oceanos, seja caindo sobre os continentes. A precipitação que ocorre em forma de neve provoca a acumulação de gelo, que pode derreter com a chegada das estações mais quentes. Não dá para dizer ao certo onde o ciclo, né, onde ele se inicia. Para fins didáticos, vamos começar a explicar como funciona o ciclo da água a partir de sua evaporação. Vejam só, agora a gente vai ver passo a passo, tá certo? Como acontece cada um, tá bom? Vamos lá. Evaporação da água. Evaporação. Quando recebe calor do sol, a água existente na Terra passa pelo processo de evaporação, mudando do estado líquido para o gasoso. Há também a evaporação da água no solo e a transpiração das plantas, evapotranspiração. Mas a maior parte da água que entra no ciclo, atrás da evaporação, cerca de 90%, vem dos lagos, rios e oceanos. 87% de toda a evaporação vem dos oceanos. Vejam só. O sol é fundamental para que isso aconteça, porque o sol aquece a água, né, dos rios, dos lagos, das plantas também que tem água, né? E aí essa água ela é transformada, né, ela evapora em forma de gás, não é isso? E aí quando ela atinge uma certa temperatura, né, uma certa altura, aliás, a temperatura está mais baixa, então aí elas voltam, né, elas mudam do estado gasoso para o estado líquido, que aí formam as nuvens. Vamos lá. Condensação da água. Quando sobe, é levado por correntes de ar, né? Quando a água nela sobe, é levada por correntes de ar. O vapor esfria e condensa, ou seja, o vapor de água se transforma em líquido de novo,
formando as nuvens, que nada mais são do que conjuntos de partículas bem pequenas de água, em estado líquido ou sólido, que é o gelo, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, olha para cá. Quando a gente coloca a água no fogo, né, que ela está fervendo e aí a água sai evaporando, né, em forma de gás, quando a gente desliga esse fogo, e se a gente observar um pouquinho, principalmente se tiver a tampa da panela, a gente vai ver que com o tempo vai aparecendo as gotinhas embaixo da tampa da panela. Se for uma tampa de vidro, melhor ainda. Então, assim, é a condensação. É quando a água ela volta do estado gasoso para o estado líquido novamente. Vamos aprender mais um pouquinho? Precipitação. Precipitação são as chuvas, né? Quando a água ela evapora, sobe, se torna nuvem e aí fica carregada, né? Então ela cai novamente para a terra, para os mares, né? Em forma de chuva. Precipitação. As chuvas. Chega uma hora em que as gotículas de água vão se juntando, transformando-se em gotas cada vez maiores. As nuvens ficam muito carregadas. Em razão da força da gravidade, as gotas caem em forma de chuva. Ô professora, e o que é gravidade? Gravidade é uma força, uma energia que a Terra tem, que puxa as coisas para baixo, para perto dela. É por isso que a gente não sai flutuando aí como os astronautas quando estão no universo, não é isso? Quando estão fora do planeta Terra, na Lua, por exemplo. Então a gravidade puxa e aí ela pesada a nuvem, aí ela desaba. E desaba em forma de gotas, né? E dependendo do lugar, se for muito frio, ela desce em forma de gelo, que são as neves. Vamos lá. Olha aí, precipitação, granito ou neve. Pode ocorrer do ar nas nuvens estar muito frio, abaixo de 0 grau. Nesse caso, em vez de gotas de chuvas, teremos cristais de gelo. Se o ar próximo à superfície também estiver muito frio, podemos ter no lugar de uma tempestade de água, uma nevasca, formando camadas de gelo na superfície da Terra. Com a chegada das estações quentes, o gelo pode derreter ou sublimar, ou seja, passar direto do estado líquido para o gasoso. Outro fenômeno possível é a chuva de granito, que é a chuva formada por pedras de gelo. A gente sabe que aqui, né, onde nós moramos, propriamente aqui, Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco, nunca vi nevar, né? Mas existe parte do Brasil, no sul, que neva justamente porque é um lugar mais frio e está mais distante da linha do Equador, tá certo? Que é uma linha imaginária que divide o planeta. E aqui é mais quente, mas você pode viajar para o Rio Grande do Sul, ou quem sabe para um país na Europa, né, Estados Unidos, que lá neva, tá certo? Vamos lá. Retorno da água à superfície. A água que cai do céu em forma de chuva ou neve retorna aos continentes ou reservatórios de água de onde evaporou, lagos, rios e oceanos. A maior parte da precipitação, né, das chuvas, 78%, ocorre sobre os oceanos. A porção de água que cai sobre os continentes pode escorrer sobre o terreno até áreas mais baixas, fluindo em direção aos rios, escoamento, ou penetrar no solo, que é infiltração. Dá-se o nome de aquíferos a esses grandes depósitos subterrâneos de água formados pelo processo da infiltração. Os aquíferos também liberam água, seja alimentando rios e lagos ou formando nascente. Esse processo é conhecido como descarga do aquífero. Aquífero é uma formação geológica subterrânea capaz de armazenar água formando imensos lagos no subsolo. Vejam só, acredito que vocês conhecem ou já viram os poços, né? Eu até trouxe numa das aulas sobre água, né? Os poços, as cacimbas, que é justamente quando se cava e encontra esses lençóis freáticos que estão embaixo do solo. Vamos mais um pouquinho? Agora vocês vão ver um vídeo para vocês entenderem um pouco melhor sobre o ciclo da água. Vem comigo!
Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! E aí, o que é que vocês acharam do vídeo? Deu para explicar melhorzinho, né, sobre o ciclo da água e a importância do ciclo da água para a vida. Vamos ver? Vejam só, o ciclo da água é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Em primeiro lugar, o ciclo da água é importante porque distribui a água pelas diversas regiões do planeta. E em segundo, a reposição de água doce no planeta só é possível devido ao ciclo da água. Então vejam só, mesmo que a gente sabe que existem lugares, né, onde caem menos chuvas, né, mas aí o ciclo da água ele é importantíssimo, porque se não houvesse o ciclo da água, não teria vida na Terra, tá certo? Então é muito importante o ciclo da água para a nossa sobrevivência. Vamos lá? Agora é com vocês, tá certo? Vamos ver 2 perguntinhas, né? A primeira, né, é claro, é sobre o conhecimento, né, e a luta, a Batalha do Monte das Tabocas. Por que foi importante para as tropas do luso-brasileiros conhecer sobre a vegetação do Monte das Tabocas? Não só a vegetação, mas também o terreno. Por quê? Aí a resposta, se vocês disseram, porque eles conseguiram usar estratégias como transformar os bambus, que são as tabocas, em armas e também se esconderem nas touceiras das plantas, né? Dessas plantas, vocês acertaram. Aí 2, qual a importância do ciclo da água? Aí se vocês responderam, né? Porque distribui a água no planeta e garante a sobrevivência de vida no mundo, vocês acertaram. E aí, vamos agora mais um pouquinho, né? Algumas questões sobre o ciclo da água. Como se chama o processo em que a água passa do estado líquido para vapor, né? Gasoso, e se transforma em nuvem? Como é que se chama?
esse estado que ele sobe, né? Ela sobe, ela evapora, né? Como é que se chama, na verdade, esse estado? Não, esse processo, né? A gente viu, teve o videozinho que ajudou também, da gotinha, não é isso? B. Como se chama o processo em que a água passa do estado de vapor do gás para o líquido? Quando ela sobe, né, em forma de vapor, acontece, é um processo. E lá em cima, quando ela se transforma em nuvem, é outro processo. E aí, na letra C, vocês vão escrever o que é a precipitação, certo? Agora, vamos para a nossa revisão. Na leitura de Leite, nós trouxemos um trechinho, né, do livro Tixibum no Mundo, a grande história da água. Trouxemos também a importância de ter conhecimento sobre como funcionam as coisas à nossa volta, né? O conhecimento, né, como aliado à Batalha do Monte das Tabocas em 1645. Trouxemos também sobre o que são as tabocas, né? Falamos sobre o ciclo da água, as etapas do ciclo da água, que aí vem a evaporação, não é isso? A condensação e a precipitação, que são as chuvas, pode ser chuvas, neve ou granizo. Vimos um vídeo sobre o ciclo da água e vimos também um pouquinho sobre a importância do ciclo da água, né, para a vida. Aí vejam só, como é importante, né, cada vez mais a gente adquirir conhecimento. Mesmo não tendo toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas na época, né, as tropas, né, ou quem liderava as tropas, Antônio Dias Cardoso, né, por ter o conhecimento da vegetação, né, ele usou esse conhecimento a seu favor. Então é importante que cada dia mais a gente aprenda. A partir de hoje vocês tenham um conhecimento sobre o ciclo da água e podem até pesquisar mais algumas coisas, né, como ajuda no dia a dia, para a gente compreender como as coisas acontecem, tá certo? E aí, gente, foi muito bom, né? Mais um dia de aula, que vocês possam realizar as atividades, né? E busquem aprender mais um pouquinho, façam perguntas. É muito importante questionar as coisas. Como realmente se deu a Batalha do Monte das Tabocas, né? Como é que acontece realmente esse ciclo de água? O que é a evaporação? Fazer perguntas ajuda. Até a próxima!